A Fran foi Miss Beltrão do ano 2000, né? Só que ela não foi Miss Beltrão, não foi eleita no dia do concurso. No dia do concurso foi anunciada outra candidata como a Miss. Perfeito. E no dia seguinte houve vocês duas. O concurso deve ter sido no sábado. Foi no sábado, só na segunda. Aí vocês foram chamadas, as duas ou mais algumas meninas, ou todas? Como que foi isso? Cheguei em casa bem feliz no sábado à noite, depois do baile. Eu tava uns dias sem comer, minha mãe tinha feito uma torta de requeijão, sentei e falei, ai que delícia, tô princesa, tá tudo certo. Tá liberado. Ok. Você tinha ficado o quê, Fran? Primeira princesa, segunda princesa? Não lembro. Mas Primeira ficou ou entre as segunda? três. Ficou entre as três. Fui coroada, ganhei presentinhos ali, tudo Já certo. tava de bom tamanho. Tava ótimo. Pro meu desafio tava ótimo. Aí na segunda-feira o pessoal foi até a loja e falou que teria uma reunião final do dia. O pessoal do Lions, né? Que era organizado. Sem saber o que, o pai falou, eu não vou, vai você e a mãe e tal. E quando a gente chegou lá, e detalhe, o meu pai foi um dos que conferiu a votação, né? Mas o que eles fizeram? Eu desfilei em primeiro de social e a outra candidata desfilou primeiro de maiô. E eles somaram a primeira linha com a primeira linha, a segunda linha com a segunda linha, a terceira linha com a terceira linha. E o resto, a sequência das meninas foi a mesma. Nós só invertemos quem desfilou primeiro. Entendeu? Tá. Então, eu uma vez desfilei em primeiro, outra vez terceiro, e ela outra vez terceiro, e eu em primeiro. Então, foi linha por linha. E quando foi feita a somatória novamente, porque uma mãe achou que a filha ficou mal colocada e pediu para rever. E nessa revisão que foi verificado o resultado errado. Que havia um erro. Isso. E daí, na segunda-feira, foi feita a reunião, a imprensa estava junto e tal. E eu até falei que tava tudo certo pra mim. Se eu ficasse princesa, tava tudo certo, né? Porque, na verdade, eu fui divertido. Não foi tu quem pediu a recontagem, né? Isso. Não, e pra mim, assim, eu já tinha tido ganho com aquilo. Mas ninguém achou que era justo. Só porque daí, claro, isso gera toda uma questão, né? Porque é fácil subir, né? Mas eu também me coloco no lugar da ganhadora, né? De que, poxa, ela deixou de ser Miss naquela circunstância. Sim, foi anunciada como Miss. Isso gerou, assim, até uma divisão na cidade, né? A Fran é merecedora ser Miss, né? Tirou a outra. E aí sempre a maldade existe, né? Será que não comprou o resultado? Enfim, né? Eu ouvi isso também. Mas naquela circunstância eu me achei bem madura, assim, né? Porque era isso, não era o troféu da minha vida. Aquilo, pra mim, a psicologia era muito mais importante do que o ser Miss. Então, o Miss veio como um ganho adicional, né? Certo. Pois é isso que eu ia te perguntar. Se nesse momento em que tu ganha, né, que tu te torna Miss, se chegou a abalar a decisão pela psicologia no sentido de tu querer outra carreira como modelo, enfim, qualquer outra coisa assim? Jamais, tanto que eu nem desfilei no Miss Paraná. Tu nem foi pro Miss Paraná, então. Porque daí nessa divisão eu teria que bancar muito o meu gosto. E não era uma coisa que fazia diferença pra mim. Eu não ia abrir mão da minha profissão para ir pros, né, para concorrer e tal. Então, assim, mas isso me fez crescer muito, né? Porque o tempo todo eu estava avisada, as pessoas falavam, comentavam, então eu tinha que me fortalecer muito para lidar com aquilo, as vindas para Beltrão, né? Se eu estava bonita o suficiente para ser Miss, então, por quê? Porque eu fiquei muito mais Você ficou visada. Visada, perfeito. E tinha essa questão de ter que manter, né? De ter que... Como é que... As pessoas, o olhar né? Alguém lidar que foi com esse olhar assim na continuidade. Né? Há sempre uma cobrança sobre alguém que foi Miss. Imagina, eu tô num lugar, olha a Miss ali. Aquela ali é a Miss. Aquela Miss que perdeu e ganhou, né? Mais essa, né? Tem esse plus aí. Mas outra coisa, Fran, como é que ficou? Você conhecia? Você era amiga da outra menina que havia sido a primeira Miss, então? Como é que ficou a relação de vocês? Na verdade, a gente nunca teve a gente não era amiga, né? A gente se conhecia, estudou em algum tempo na mesma escola. Mas continuou do mesmo jeito, porque a gente não tinha amizade e não permaneceu junto, né? Não mudou nada. Enfim, não mudou. Você alguma vez encontrou ela novamente? A gente nunca encontramos, nos cumprimentamos, né? Acho até que a gente se tem das redes sociais, mas assim, a gente nunca sentou e conversou a respeito, né? Porque eu sei que eu nunca ganhei presente nenhum depois que aconteceu. Se alguém quiser me dar presente aí de Miss Beltrão 2000, eu ainda tô aceitando. Retroativo, o ano 2000. Tá valendo, né? Tá valendo, certo. Mas que legal. E essa questão de ser Miss, você se sentiu assim? Porque diante da situação,
cria muita conversa, como você já falou. Mas você se sentiu merecedora? Que é uma coisa importante para a tua decisão de encarar, não, eu vou levar adiante, porque você tem que representar o município, né? Sim. Você tem que ir em eventos como Miss. Eu acho que assim, os eventos eu sempre participei, onde eu era convidada eu ia, né? Mas o ir para frente, como não era um propósito e como estava todo mundo muito dividido, eu entendi que não. Agora, merecedora, entendo que sim, né? Eu me dediquei para aquilo, quando eu aceitei o compromisso, eu sempre falo com os meus clientes, depois que a gente tem toda a possibilidade, né, de escolher antes, de avaliar. Sim. Mas depois que a gente a gente precisa se comprometer e fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. E eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha, né? Então, sim, entendo que fui merecedora, sim. Que bom, isso facilita as coisas, inclusive. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo, né?